pode desistir. Você não tem o direito de desistir, porque aquele que te garante é fiel. Hebreus capítulo 10, versículo 37, a partir do verso 37 até o versículo 39. Pois ainda em pouco tempo aquele que há de vir virá, e não tardará. O meu justo, porém, viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem a conservação da alma. Irmãos, quero começar essa ministração com uma pergunta. É possível a gente viver uma experiência com Deus, termos vitórias extraordinárias na presença do Senhor, vivenciarmos coisas milagrosas da parte de Deus em nossa vida? Nós vemos milagres assim se evidenciarem diante de nós, Deus fazer coisas que nós nunca acreditaríamos que pudesse acontecer, e de repente, diante de alguma situação, a gente retroceder, voltar atrás, diante de uma adversidade, diante de um problema, diante de uma luta, nós retrocedermos a ponto de esquecermos tudo quanto Deus havia feito, tudo quanto Deus havia prometido. Existe essa possibilidade? A carta aos Hebreus é exatamente para uma igreja, um povo. Não sabemos quem é o escritor, se foi Paulo, se foi Apolo. Só que uma igreja que estava retrocedendo, regredindo, um povo que estava voltando atrás. É possível. Somos falhos, somos pequenos, vulneráveis, como a Bíblia diz, considerado vaso de barro, frágil, que diante de uma adversidade, de um problema insolúvel, se nós não tivermos uma fé vivificada em Cristo, somos capazes de retroceder, somos capazes de voltar atrás. E eu me lembro de uma história, a Bíblia diz sobre esses dois homens de Emaús, que foram até Jesus. E esses homens, irmãos, eles viram Jesus realizar milagre, eles presenciaram Jesus realizar coisas extraordinárias, ouviram falar de Jesus, da promessa, de tudo quanto Jesus havia de fazer, de cumprir, até mesmo a sua morte de cruz. E esses homens foram até Jesus, porque eles viviam uma vida sem esperança, sem perspectiva, uma vida de mentira, de opressão. E quando Jesus ele começa o seu ministério, eles vão dizer: esse aí veio para restaurar Israel, ele é a nossa esperança. E eles correm para Jesus e vivem tudo quanto Jesus estava fazendo. Imagina nós ali, olhando para Jesus, vendo Jesus realizar milagre diante dos nossos olhos. Assim estavam aqueles homens. A sua fé estava acesa, convicta: esse é verdadeiramente aquele que veio para restaurar. Só que a Bíblia, a palavra, precisava se cumprir. Jesus precisava padecer, Jesus precisava morrer na cruz. E aqueles homens, quando viram que Jesus estava ali, morto, pendurado naquela cruz, aqueles homens perderam a esperança. Tudo que eles viveram com Jesus, tudo que eles viram Jesus fazer, não adiantou de nada, porque quando eles viram que Jesus estava pendurado na cruz e morto, para eles havia acabado tudo. Ou seja, Jesus os enganou, disse que viria para resgate, disse que viria para consolo, disse que viria para mudar a história, e agora Jesus está pendurado naquele madeiro. Aqueles homens esqueceram de tudo quanto havia vivido,
esquecido da palavra de Jesus. Você nunca pode esquecer que esta palavra, ela é viva e eficaz. E ela não volta vazia sem cumprir o propósito. Só que eles esqueceram. Esse cara enganou a gente. Está morto ali, ó. Não vai ressuscitar mais. Eu duvido que Jesus ressuscita. E qual foi a decisão deles? Vamos retroceder. Vamos voltar para casa, porque não há mais o que nós fazermos aqui. E a Bíblia diz que eles começam a voltar para casa, tristes, angustiados, decepcionados, porque o foco dele naquele momento era a morte e não a vida. O seu milagre vai depender de onde está o seu foco. O seu foco está na vida ou está na morte? O seu foco está no milagre ou no caos? O seu foco está na escassez ou na providência que o Jeová Jireh pode te dar nesta noite? Eles estavam focados na morte. Jesus morreu. Então vão voltando para casa. E quantos de nós temos feito como os discípulos no caminho de Emaús? Vivemos milagres, ouvimos Deus falar com a gente. Olha, eu vou mudar a história da sua casa. Olha, eu vou mudar a história do seu marido. Olha, eu vou mudar a história do seu filho. Olha, eu vou te levantar, eu vou te curar, eu vou te libertar, eu vou virar a página. Só que nós precisamos entender, irmãos, que enquanto nós estivermos sobre esta terra, enfrentaremos guerras, enfrentaremos conflitos, enfrentaremos crises. Para quê? Para diminuir a nossa fé, para tentar nos provar que aquilo que o Senhor liberou ao nosso respeito não vai dar em nada, vai falhar. Para fazer com que nós retrocedemos, para fazer com que a nossa fé se esvaia. Mas nós precisamos confiar, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Nós precisamos acreditar, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Queira o inferno ou não, queira o mundo ou não, queira a nossa realidade ou não, porque muitas das vezes a nossa realidade vai dizer: o que foi liberado não é para você, não cabe na sua casa, não cabe na sua família. Meu, Ele te conhece. Alabaço, ele canta na massa, ergue. Ele não erra. Não permita que a realidade faça com que você pense que Deus errou o endereço. Ele te achou, aleluia. Você é achado de Deus, você é escolhido de Deus. Um dia o médico falou para mim assim: Jaconias, eu senti uma dor no quadril. E eu fui no médico e ele falou assim: olha, você está necrosando. A extensão do seu quadril está podre, e a cabeça dos dois fêmurs também. Eu estava com 27 anos, irmãos, cheio de vida, cheio de sonho, de projeto. E o médico falou isso para mim. Eu falei: doutor, e aí? Ele falou: é o seguinte, você vai precisar passar por uma cirurgia. Vamos colocar uma placa, alguns parafusos, uma prótese, para substituir a massa podre do osso. Só que você não vai conseguir mais andar. Pensa bem, minha mãe tinha falecido há alguns meses. Meu pai alcoólatra, precisava cuidar dele. E um diagnóstico desse. Tem hora que nós precisamos decidir. Tem hora que precisamos reagir. Eu tinha duas opções: ou eu entrava debaixo daquela sentença e aceitava a depressão que estava se aproximando, ou eu acreditava num Deus que eu ainda muito pequeno, eu via Deus usar minha mãe para expelir demônios. Eu via Deus usar minha mãe para expelir câncer. Eu via Deus usar minha mãe para vidas serem restauradas. Eu olhei para o caos, eu olhei para o céu e disse assim: eu quero trazer à minha memória o que me dá esperança. Para trás de mim, Satanás, eu não vou ficar debaixo desta sentença do inferno. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará, como se levantou ao meu favor. E nesta noite eu te convido
Decida-se ao lado de Jesus, porque Ele vai te surpreender. Até hoje eu ainda faço acompanhamento com a medicina, para eles tentar entender o que aconteceu, que a necrose foi embora, para tentar entender o que aconteceu, porque eu não só ando, eu pulo, eu corro, eu vou para onde eu quiser, porque o meu Redentor vive e reaja nesta noite. Não aceite a sentença do mundo, não aceite a sentença do inferno. A palavra dele é maior, a palavra dele supera. Aleluia. Você não pode retroceder. Nós não podemos retroceder de maneira nenhuma. Só que os discípulos voltaram, porque estavam com uma igreja de hebreus. Pessoas já estavam chegando já como mestres, mas de repente retrocederam e já não podia dar um alimento sólido, porque já não estavam mais na mesma proporção que antes. Não abaixa o teu nível. Nós temos que evoluir, crescer, avançar. Mas tem crente que hoje em dia, ao invés de estar comendo uma comida sólida, você tem que estar com cuidadinho, que é leitinho, um negocinho mais leve, porque senão magoa, entristece, sai da igreja. Ei, calabandaragai. Deus te chamou para governo, querido. Governe as suas emoções. Levanta como Nai, reaja. Você foi chamado por cabeça e não por cauda. Até porque nós não temos tempo, pois o tempo está acabando. Precisamos firmar os nossos passos, firmar nossa mente. Nós temos uma carreira a cumprir. Estamos debaixo de uma palavra. E eles foram embora. Só que ele é fiel. Ao terceiro dia ele ressuscita. Ao terceiro dia a terra estremece. Aleluia. No tempo certo a terra estremece, meu querido. Oh glória, eu não sei o que você está esperando, eu não sei qual é a tua perspectiva, mas nele não será frustrada. Prepara teu coração, prepara a tua casa, prepara a tua família. Oh glória, o dia está chegando, o momento está bom. Receba nesta noite renovo, para você suportar, para você aguentar, para você avançar e não retroceder. Seja revestido nesta noite, seja cheio do poder. Para trás de nós, Satanás, nós somos igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Ele ressuscita. E sabe aonde ele vai? Ao encontro dos discípulos no meio do caminho. Tem hora que parece que Jesus não está enxergando a gente. Tem hora que parece que esse negócio de ser crente é tudo balela, é uma história de carochinha. É assim que os discípulos estavam se sentindo. Mas enquanto eles estavam caminhando, não sabia ele, o milagre já havia acontecido. Jesus já havia ressuscitado. Oh glória, você está entendendo? Eles não puderam ver, mas o milagre já estava acontecendo. Está entendendo? Talvez os teus olhos não conseguem enxergar, mas alguma coisa está acontecendo. Os nossos olhos não conseguem enxergar porque são limitados, mas alguma coisa no mundo espiritual está acontecendo. Alguém está dizendo: não volta mais para a igreja. É isso mesmo, volta para casa, frustrado, acabado. Mas alguma coisa está acontecendo. Ah, meu querido, se eu fosse você, levantava a sua mão para adorar, porque alguma coisa está acontecendo. E Jesus se apresenta diante deles e começa a conversar com eles. Por favor, não haja como esses discípulos que deixaram que o problema daquele momento cauterizasse o seu coração e a sua mente. Porque quando Jesus chega diante deles, eles não
perceberam quem era. Quando Jesus chega e começa a conversar com eles, eles sequer conseguiram detectar a voz que estava falando. Estavam vazios de tal maneira, estavam tão tristes, tão focados na morte, que não puderam ouvir a voz de Jesus. E quantas das vezes Jesus tem se aproximado de nós querendo bater um papo com a gente, só que a gente está tão focado no problema, na dor, na decepção, na traição, na mentira, você não consegue mais ouvir a voz de Jesus. Você vem para a igreja, mas você está tão focado naquilo que deixou na sua casa, que o Espírito Santo passa, quer te tocar, quer te elevar, quer te curar, quer te libertar, mas o coração está tão fechado, a dor está tão intensa, que você até consegue cantar, mas o coração está frio. Você até consegue dar um glória, um aleluia, levanta as mãos, talvez até para ninguém perceber que você está passando por uma determinada situação, mas você volta para casa do mesmo jeito. Só que nessa noite eu vim profetizar sobre a sua vida. Isso vai ser quebrado em nome de Jesus. Nenhum mal vai cauterizar teu sentimento a ponto de você não sentir mais a presença de Jesus. Nenhum mal vai fechar o teu ouvido a ponto de você não ouvir mais a voz de Jesus. Você vai sair daqui com o teu coração quebrantado. Você vai sair daqui com a tua alma curada. Você vai sair daqui com os teus ouvidos abertos para ouvir a palavra do Senhor. Você vai sair daqui sensível, porque quando Ele chegar perto de você, você não vai suportar. A lágrima vai descer, o coração vai tremer, a alma vai se aquecer, porque aprender como Maia Sébia, Ele está no nosso meio nesta noite. Se eu fosse você, quebrava essas resistências internas e deixava Ele tocar o teu coração. Aleluia! Dá limite a esse mal aí. A gente tem poder de dar limite. Quando aqueles credores foram na casa daquela viúva levar os filhos dela, eles adentraram a casa, sim ou não? Ela foi na casa do profeta, mas teve limite. Eles não adentraram a casa dela. Ponha limite nisso aí, querido. Ponha limite neste mal, repreenda isso em nome de Jesus. Ele vos deu poder, Ele te deu poder, autoridade. Reaja nesta noite. Você é soldado, você é guerreiro. Eu entendi isso, queridos. Não vale a pena retroceder, só perda de tempo. E Jesus chegou e começou a conversar. O que está acontecendo? O que está sucedendo aí? Ah, você não nos ouviu falar aí não? Jesus está morto lá, ó. Aquele que veio, o prometido, morreu. E nós estamos voltando para casa. É mesmo? Jesus já sabia do acontecido. Ele era o assunto. Mas Jesus queria que eles falassem. Jesus queria ouvir deles o que estava acontecendo. Jesus queria ouvir deles o que estava machucando. Está entendendo? Ele é um Deus de relacionamento. Jesus podia chegar ali, ó, e nem apresentar para ele, só fazer um sinal e a cura chegasse. Mas Jesus queria conversar com eles. E nesta noite, sabe por que você veio aqui? Porque Jesus quer conversar com você, quer entender a sua dor, quer o endereço daquilo que está te ferindo, para Ele realizar o milagre. Põe para fora nesta noite o que tem machucado a tua vida. Ele pergunta: o que está sucedendo com você, igreja? O que sucede com você? Que não canta mais com aquela intensidade. O que acontece com você? Que já não se apresenta mais no lugar da oração nas madrugadas. O que está te parando? Como Ele ouviu dos discípulos, Ele quer ouvir de mim, de você.
apresenta para Ele nesta noite. Aproveita que Ele está aí pertinho de você e começa a falar para Ele: Jesus, eu estou sentindo dor nesse lado, eu estou sentindo dor lá na minha casa, é com aquele acontecimento que não sai de lá. E eu duvido, querido, que nesta noite você não saia daqui abençoado. Eu não quero mexer com o teu emocionalismo, porque eu não sou disso. Deus pode me fulminar aqui, mas eu quero dizer para você: se você falar com Ele nesta noite, você pode sair daqui de vitória. Chegaram em casa, convidaram Jesus para entrar. Já termino aqui. Jesus entra na casa. E sabe quando eles vão perceber que Jesus era Jesus? Quando Jesus partiu o pão. Quando Jesus partiu o pão. Só que aí Jesus já não estava mais perto dele. Jesus já tinha ido embora há muito tempo. Eu quero dizer para você: não perca tempo, não deixa Jesus ir embora. Aproveita o momento nesta noite. Não permita que ele saia da casa. Abraça ele aí, querido. Sinta a presença dele aí, querida. Seja renovado por ele aí, querida. Teu coração precisa voltar para o centro da vontade do Senhor. Não retroceder, mas na presença do Altíssimo. Você sabe o que aconteceu? Vamos voltar para Jerusalém, do lugar que nós não deveríamos ter saído. Vamos voltar, vamos pegar o caminho de volta. Ele te convida: pega o caminho de volta para a minha presença. Pega o caminho de volta para o fogo. Pega o caminho de volta da oração. Pega o caminho de volta do jejum. Profetiza de novo, ministra de novo, adora de novo. Volta para o caminho do milagre. Reaja em nome de Jesus. Muito obrigado. Eu sou a pastora Simone Chaves e quero te agradecer por ter ficado conosco até agora. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo com um amigo que também será abençoado por essa mensagem que você acabou de assistir. E se você quiser, você pode nos ajudar a continuar esta obra e, muito mais do que continuar, ampliar os nossos horizontes. Com a sua contribuição, nós conseguimos manter o Lar do Idoso Ebenezer, o Centro de Recuperação Gunavig e ampliar o nosso campo missionário no Brasil e no exterior e também construir mais congregações. Então, seja você um patrocinador dessa obra e receba de Deus a bênção. Muito obrigada.